Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, parabenizar aí Robson Pinho pela bela exposição. Parabéns, é fruto de muito trabalho aí que a gente tem feito no IRTD-PJ. Parabéns, viu, Robson? E parabéns, Pinho. Bem, a gente, diante da pujança do tema, a gente continua falando ainda de busca e apreensão extrajudicial. No painel, a consolidação da propriedade fiduciária de bens móveis e a busca e apreensão. E nós chamamos inicialmente nosso amigo Marco Antônio Domingues, vice-presidente do IRTD-PJ Brasil para a região sul, também eleito tesoureiro, agora aqui no IRTD-PJ Brasil. Bacharel em Direito, especialista em Direito Notarial e Registral e registrador do terceiro ofício de títulos e documentos de pessoas jurídicas de Porto Alegre. E para ladeá-lo nesse painel, nós chamamos nosso amigo Dr. Vicente Chiara, diretor jurídico da FEBRABAN, graduado em Direito, especializado em Direito Empresarial, com 20 anos de experiência profissional e atuando aí em bancos como Unibanco e chegando à superintendência do Banco Itaú. Salve de palmas, doutor Vicente. Boa tarde a todos. É uma satisfação poder rever os colegas de títulos e documentos nesse congresso, que está muito bem organizado. Como essa última palestra, não posso deixar de registrar a boa organização desse evento. Então, é muito importante parabenizar o IRTD-PJ Brasil, na pessoa do nosso presidente Rainei Marinho, doutora Ana Maria também, que acompanha em toda a trajetória, a organizadora Andréa Vieira e os colaboradores que nos receberam calorosamente na cidade de Maceió. E gostaria de agradecer, então, o convite para falar desse tema, que é emergente, né? Que promete ser um futuro divisor de águas da nossa atividade, trazendo novas atribuições e responsabilidades também. É importante a gente estabelecer fóruns de debate, porque o tema ele não é tão simples, ele é um tema complexo, e nós temos que entregar para o mercado uma padronização de condutas e cobranças. Então, acho que é bastante salutar que todos os congressos, então, passem a abordar esse tema e que nós possamos, então, enriquecer, né, esse tema na nossa atividade e amadurecer, porque é necessário. Então, eu estou falando sobre recuperação de créditos, busca e apreensão de bens móveis, que não é senão a execução extrajudicial de bens móveis, que surge no novo marco legal de garantias, como um pacote de medidas que visam facilitar o acesso ao crédito. E o objetivo primordial dessa inserção na Lei 14.711 é otimizar a performance na recuperação desses créditos. Então, acho que, de início, é muito importante o registrador de títulos e documentos ter em mente que nós temos que entregar um outro patamar de performance na recuperação desses créditos. Então, é importante nós entendermos o cenário atual, que é a execução judicial, entender quais são as dores do mercado, o que o mercado sofre hoje com esse tipo de execução, e aprimorar isso, e entregar alguma coisa que seja melhor, em que pese a importância do foro judicial, né, para solução dos conflitos, tendo o Poder Judiciário como guardião do direito e da justiça, nós temos também que reconhecer que esse mesmo processo judicial ele tem um time que não se compatibiliza com os tempos e movimentos que são necessários para o mercado de crédito. Então, é necessário que nós, do RTD, lancemos um olhar sobre esse procedimento judicial e façamos um entendimento daquilo que é prejudicial ao mercado de crédito e possamos aprimorar isso de maneira a criar uma régua extrajudicial que seja sustentável, porque esse mercado de crédito ele exige uma celeridade que hoje o processo judicial não pode entregar. Então, os credores eles lançam diversas ferramentas de autocomposição na tentativa de recuperação dos créditos e, de início, eles conseguem recuperar
em torno de 60% a 70% desse volume de crédito. Então, 30% a 40% vira efetivamente recuperação de crédito. E é essa recuperação de crédito que é o substrato dessa análise, que é feita pela análise Accenture, que nos mostra que de cada 10 ajuizamentos de veículos, apenas 4 veículos são localizados. E desses 4 veículos localizados, apenas 2 podem ser considerados recuperação de crédito positiva. Então, 2 desses créditos eles se perdem em custas, despesas administrativas e deterioração na linha do tempo. Com relação às custas, então nós temos, no cenário atual, com comprovação da mora, kit de ajuizamento, escritório de cobrança, honorários advocatícios, então uma despesa pré-processual de algo em torno de R$ 2.500. E isso somado ainda às custas judiciais, despesas com oficiais de justiça, nós temos uma média nacional de R$ 5.000. Nós recebemos, semana atrasada, os autos de um processo judicial da comarca do Rio de Janeiro. Era uma dívida de R$ 58.000 e esse processo venceu custas, só as custas judiciais, R$ 4.920. Isso eu tenho comigo arquivado. Em alguns estados, essas custas, esse custo total do procedimento pode chegar a R$ 7.000. Então, a ideia com a extrajudicialização desse procedimento é nós trazermos essas custas, esses emolumentos, para uma despesa global da ordem de R$ 300 a R$ 2.500. Nós sabemos que temos uma diversidade de emolumentos nos estados, mas a gente já fez um estudo e a faixa vai ser mais ou menos essa. E aquela que não for, a ideia é nós trabalharmos nas nossas assembleias legislativas para poder uniformizarmos esse tipo de cobrança. E essa redução, então, vai gerar uma economia de aproximadamente 1,28 bilhão de reais e, obviamente, isso vai conceder apetite para concessão de mais créditos a tarifas mais baixas, então beneficiando o consumidor final. Então, quais são as dores do mercado com o atual sistema judicial? Já falamos das custas, né? Então, o custo administrativo na fase pré-processual de formação do processo. Temos também a morosidade na tramitação por conta da agenda dos oficiais de justiça, que eles trabalham com uma fila de prioridades que não envolve só, eles não conseguem se dedicar exclusivamente à recuperação desses créditos, eles têm processos de outras naturezas, e a dificuldade mesmo de formar a própria relação processual, que é a dificuldade de citar o devedor. Já depois da liminar, né, já intraprocesso, nós temos aí uma dificuldade na localização desse veículo pela falta de um sistema de gestão centralizado, que é o que nós vamos oferecer através da nossa central RTD-PJ. E esse timing do processo judicial, então, ele vai proporcionar que os devedores se esquivem facilmente do oficial de justiça, que eles consigam esconder esse carro, dificultando aí a diligência positiva. E, finalmente, um problema muito grave que ocorria é que, além de todos esses problemas, todas as despesas administrativas do veículo, então, multa, IPVA, multa por aluguel de pátio de Detran, tudo isso era colocado na conta do credor. E, então, corroendo ainda mais o crédito. Então, ao final, esse tipo de conduta, né, então, com o novo marco legal das garantias, essas despesas administrativas passaram a ser incumbidas ao credor após a consolidação da propriedade. Então, é um problema resolvido já com o novo marco da garantia. E aí, no final, o credor, então, recebe um veículo depreciado na linha do tempo, com crédito corroído por custas. Então, um cenário que favorece a inadimplência, aumenta bastante o risco na recuperação desse crédito, e aí, consequentemente, isso há uma elevação do spread bancário, eu acho que o doutor Vicente vai detalhar isso melhor, e, consequentemente, então, uma elevação na taxa de juros, comprometendo a performance dessa modalidade de crédito. A gente pode ver bem isso aqui, e fiquei até feliz porque
O próximo slide que o doutor Vicente vai mostrar, mostra já uma elevação disso aqui, mas até 2023 nós temos 20 anos em que o crédito de veículos, por exemplo, andou par e passo com o crédito pessoal sem garantia, quer dizer, um desempenho pífio, né? Principalmente se comparado com o crédito imobiliário, que deu um salto, principalmente com o advento da Lei 95/14, que justamente extrajudicializou a recuperação do crédito de bens imóveis. Então, nós temos hoje esse espaço para crescer, né? Com o estabelecimento da nossa regra extrajudicial, a gente sabe que pode crescer pelo menos 2,5 vezes ou 4 vezes a performance que nós temos atualmente. Então, diante desse cenário, as empresas de crédito, instituições financeiras, pugnaram, então, pela edição da Lei 14.711, e, a partir da edição dessa Lei 14.711, que, então, extrajudicializou o crédito, nós iniciamos, então, um estudo em conjunto FEBRABAN e RTD-PJ Brasil e Cartório de Protesto, com o IEPTB, para estabelecermos uma régua extrajudicial que seja fluida e que entregue para o mercado a celeridade e boa performance que o mercado necessita. Então, o que muda nas serventias extrajudiciais? Então, quais serão as nossas incumbências a partir daí? Então, antes de falar do procedimento propriamente dito, nós temos que analisar os pressupostos procedimentais. E eles são 3. O primeiro pressuposto procedimental é a própria existência de um contrato, né, garantido por um bem imóvel, alienado fiduciariamente, e, obviamente, esse contrato tem que estar inadimplido. Uma vez frustrada essa primeira fase, passamos, então, à fase da consolidação da propriedade propriamente dita, e, com relação a essa fase, o RTD competente vai ser o RTD da localização do bem, onde quer que ele esteja. Então, o doutor Rodrigo já falou que nós vamos ter essa possibilidade da diligência itinerante. Isso é uma revolução no sistema de busca e apreensão, e, com um simples clique, nós vamos poder disparar eletronicamente essa diligência para qualquer canto do Brasil. Ainda que o veículo esteja atravessando do Oiapoque ao Chuí, os registradores vão estar perseguindo ele o tempo todo e alguém vai conseguir recuperar esse bem. Enfim, quais os documentos, então, para instruirmos o procedimento? Uma via do contrato, com a cláusula em destaque, o comprovante prévio da mora do devedor e uma carta de notificação. Essa carta de notificação ela tem requisitos específicos na Lei 14.711, nós vamos detalhar um a um para vocês. Então, o primeiro requisito é que tenha dados do credor e devedor e endereço eletrônico do devedor. Isso é muito importante, porque a primeira notificação vai ser eletrônica, vai ser por e-mail. Então, tem que ter o e-mail do devedor. Segunda requisito da carta, indicação do meio de pagamento. Então, ficou combinado, previamente na FEBRABAN. Essa semana nós estamos montando um grupo de trabalho com os bancos, a gente está definindo essa questão de pagamentos, né? Mas que, junto com a carta de notificação, então, o devedor entregue um boleto para pagamento direto do devedor para o credor. Então, isso evita que nós tenhamos, por exemplo, que receber valores, né, que a central ou que o próprio cartório tem que receber qualquer valor. Terceiro requisito, a forma de entrega ou disponibilização voluntária, que é o devedor ele tem a opção de pagar ou devolver o bem. Então, na carta de notificação, vai o endereço que o credor coloca para, caso o devedor queira devolver o bem, ao invés de pagar, então é o endereço onde ele vai devolver o bem. Quarto requisito, memorial para a prospecção futura da dívida. Então, esse memorial é uma projeção para pagamento futuro da dívida. Então, se o devedor decide pagar no dia 1º, o valor é X. Se ele decide pagar no dia 2, o valor é Y. Se ele decide pagar no dia 3, o valor é Z. E assim sucessivamente, até 60 dias, como prospecção futura de pagamento da dívida. Planilha com detalhamento da evolução da dívida. Essa planilha vai ser bastante importante para a fase de impugnação. Então, se o devedor entende por bem impugnar a cobrança, então essa planilha vai servir de elemento de convicção para a decisão do registrador com relação à impugnação. Além disso, a carta vai ter 3 advertências. A primeira advertência de que não pagamento importa em consolidação da propriedade fiduciária, indisponibilidade e restrição de circulação de transferência. Segunda advertência, impugnação
a possibilidade de impugnação por parte do devedor, e a terceira advertência é que o pagamento implica no convalescimento do contrato. Junto da carta de notificação vai uma cópia do contrato para ser disponibilizada para o devedor. Então, vamos tentar demonstrar esse procedimento através de fluxo, que eu acho que vai ficar mais fácil de compreender cada etapa. E esse fluxo, então, na parte de baixo, estão todas as condutas do registrador, na parte de cima, todas as condutas do credor. Toda vez que tiver um ato formal a ser praticado pelo cartório, então, registro, averbação, certidão, vai estar na cor verde, sublinhada. Sugestões de emolumentos, na cor azul. Então, o credor procura o RTD do domicílio do devedor e ali faz o protocolo do requerimento. O cartório recebe, então, essa documentação. E a primeira coisa, como é praxe nas notificações, acho que em todo o Brasil, é o registro dessa carta de notificação. Aqui é importante falar que o registro do contrato é facultativo, ou seja, ele não é pré-requisito para que nós possamos instaurar o procedimento. Então, se vier um contrato sem registro, né, o contrato ele vale entre as partes. Então, há uma jurisprudência consolidada do STJ nesse sentido. Então, nós não vamos exigir previamente que o credor apresente, por exemplo, o certificado de registro de veículo ou qualquer outro registro de RTD, por exemplo, no caso de outros bens móveis. Outro comentário importante é que já foi detectado pelo próprio piloto de São Paulo, né, que é conveniente que o primeiro registro seja sem valor. Né? Então, nós, inclusive, fizemos uma manifestação semana passada para o CNJ, reforçando isso, né? Acho que faltou constar essa nuance no nosso pedido de provimento, e a ideia é que o procedimento, no início, ele não onere muito o credor, para viabilizar o procedimento. O credor já está vindo de uma situação de inadimplência, né? Já provavelmente tentou as medidas próprias, tentou escritório de cobrança, já tem despesas que estão estão corroendo o crédito. Então, a gente tenta, nesse momento, né, fazer o procedimento ficar mais suave para o credor. Protocolado, então, o documento e registrada a carta de notificação, o cartório, então, emite a notificação por e-mail, a notificação eletrônica, para o devedor, contendo a carta de notificação em todos os documentos. Após a expedição do e-mail, aguarda o prazo de 3 dias úteis para o recebimento da confirmação de leitura. Se essa confirmação chega, ele comunica o resultado positivo dessa notificação ao credor, via API, pela central, e começa a aguardar, então, prazo de 20 dias corridos para a manifestação do devedor. Ocorre que pode acontecer do e-mail não retornar em 3 dias úteis. Então, nesse caso, a Lei 14.711, ela determina que, no caso de não retorno do comprovante de leitura do e-mail, o registrador emita imediatamente uma notificação por AR. Tá? E aqui vale aquela jurisprudência também consolidada do CNJ, que basta o envio do AR para o endereço do contrato. Então, não importa, por exemplo, que o AR retorne com a assinatura de um terceiro. Não importa que o AR retorne sem assinatura. Né? Então, importa que nós tenhamos o AR, que a gente tenha uma comprovação de que enviou o contrato para o endereço do devedor. E pode acontecer ainda que... A notificação. Obrigado, Glória. Ainda pode acontecer que no curso da tramitação do AR, antes do retorno do AR, o e-mail, mesmo que após 3 dias, chegue a comprovação de leitura. Então, em qualquer dessas hipóteses, a notificação é positiva e se aguarda a manifestação do devedor por 20 dias corridos. O devedor pode pagar, devolver o bem ou impugnar o crédito. Então, nós vamos examinar essas hipóteses no próximo slide. Estamos aqui no passo 3, é a hipótese em que o devedor paga ou devolve o bem. Então, se o devedor paga, o credor recebe, imediatamente envia, então, um comunicado para a serventia, e o cartório, à vista, então, desse comunicado de pagamento, no passo 6, encerra o procedimento
como uma averbação, agora com valor econômico. Então, a Lei 10.169, que é a Lei de Emolumentos, fala que o valor econômico da operação tem que ser mensurado para fins de emolumentos. E é aqui que ele vai ser mensurado. Então, a gente cobra o primeiro registro sem valor e cobra a averbação com valor. Obviamente, com o pagamento do boleto, e é possível fazer isso via conciliação, o credor vai estar, ao mesmo tempo, pagando a dívida e, ao mesmo tempo, sendo remetido, então, a parte de emolumentos para a nossa central, para o pagamento dos emolumentos dos cartórios. Pode acontecer que o devedor, então, opte por devolver o bem. Então, se o devedor opta pela devolução do bem, o credor recebe, no endereço que está contido na carta de notificação, ele, então, passa a promover a venda direta desse bem, ele tem a obrigação de fazer a venda direta, e com a venda direta, com o saldo da venda, ele compensa esse saldo no valor da dívida. Então, pode acontecer duas hipóteses. Há um saldo credor, ou seja, um saldo para ser devolvido para o devedor, ou então, que eu acho que é o que acontece na maioria das vezes, o saldo não é suficiente para saldar o valor da dívida. Se o saldo for devedor, ou seja, não é suficiente para saldar a dívida, o credor comunica, então, o pagamento, comunica a venda, comunica que houve a compensação e encerra o procedimento. E no encerramento do procedimento, o registrador informa, coloca essa informação do saldo devedor, porque isso, no futuro, pode servir para a obtenção de uma certidão, para ele prosseguir o procedimento pelas vias judiciais, para a cobrança do restante. Se houver um saldo credor, então, o credor tem o prazo de 60 dias para pagar o devedor e prestar contas para o registrador. E também procede-se, então, a averbação de encerramento do procedimento. Pode acontecer que o devedor não pague, não devolva o bem e também não ofereça impugnação. Então, vai ser hipótese de busca e apreensão, que nós vamos examinar no passo número 5. Mas, antes disso, vamos examinar a hipótese da impugnação do crédito pelo devedor, aqui no passo 4. Então, o devedor, ao receber a notificação, ele pode impugnar a cobrança. E existe uma limitação de conteúdo dessa impugnação. Ele não pode impugnar por qualquer tema. Então, ele só pode impugnar em duas circunstâncias: crédito majorado ou crédito indevido. Então, o crédito indevido seria aquela hipótese em que o devedor já pagou, né, o bem, mas por algum erro de processamento, esse pagamento não foi processado pelos sistemas do credor. Então, nessa hipótese em que impugna por crédito indevido, é obrigatório que o devedor ofereça com a impugnação os comprovantes de pagamento. Então, vai ser dado vista para o credor. A outra hipótese, a outra limitação de conteúdo é o crédito majorado. Então, o credor entende que ele deve 100, o devedor entende que deve 50. Nesse caso, ele impugna. Para oferecer a impugnação, ele tem que fazer o pagamento da quantia em controvérsia. Então, se ele entende que deve 50, ele deve pagar os 50, para poder oferecer a impugnação. Paga os 50 e paga os emolumentos, porque nessa fase, essa fase para impugnação, então, o devedor deve pagar os emolumentos, e os emolumentos serão uma averbação com valor declarado, porque a averbação do resultado do procedimento, junto do procedimento de busca e apreensão, será, então, vencerá emolumentos com valor. Então, é dado vista para o credor dessa impugnação do devedor. O credor tem um prazo de 10 dias para se manifestar, e após, então, o prazo de 10 dias, o RTD toma uma decisão sobre essa impugnação no prazo de 5 dias. Tomou a decisão, o RTD averba essa decisão com valor no procedimento e comunica o resultado ao credor e ao devedor. Aqui acho que cabe a observação de que essa decisão do registrador, ela não tem caráter peremptório, ela não faz coisa julgada administrativa, ela também não tem caráter jurisdicional, ela não fixa quantum de beato, ela não cria direitos. É uma decisão administrativa simples, que é só uma decisão que tem um condão de dizer se o cartório vai continuar ou não processando o procedimento de busca e apreensão. Pois não, Verino. Esse ponto seria interessante
aquilo que ele está dizendo é fato? Correto? Sim, aqui nesse passo aqui que eu mostrei, é dado vista ao credor, ele tem o prazo de 10 dias para se manifestar sobre a impugnação do devedor. Tá, eu comi mosca. Tá. Pois não. Porque a verbação seria lançamento à margem, não é mais, é uma imagem. Quando nós inauguramos o procedimento, a gente faz um registro da carta de notificação. Então, aquele registro passa a concentrar todos os atos. Por exemplo, no estado de São Paulo, me pareceu que é mais vantajoso fazer o registro do contrato. Pois é. Né? Então, nesse caso, com o registro do contrato, ele passa a atrair todos os demais atos do procedimento. Perfeito. Então, esse número de registro vai ser o vinculador do Eu restante. entendi de que essa verbação seria já em consequência do registro do contrato, porque na notificação não vão ter os elementos necessários para configurar esta verbação seguinte, penso eu. No pedido de provimento que nós enviamos, tanto o registro do contrato quanto o registro da carta de notificação vão ser o balizador do procedimento. Então, se você registrou a carta de notificação, passa-se a verbar tudo na carta de notificação. Se registrou o contrato, passa-se a verbar tudo no contrato. Entendi. Ok? Esse GT que nós vamos instaurar semana que vem, a ideia é que os bancos apresentem vamos tirar desse grupo de trabalho uma intenção de cobrança de emolumentos. Então, vamos elaborar uma minuta e vamos enviar para os 27 estados, e aí os colegas vão começar, então, a buscar a alteração nas assembleias legislativas para cumprir aquela tabela diferenciada para busca e apreensão. Bastante diferença. Por exemplo, no meu estado do Rio Grande do Sul, é mais vantajoso registrar a carta de notificação, porque a gente registra com base no valor da dívida, e não no valor do bem. Entendeu? Você imagina um carro que custa 200 mil e tem inadimplência de 20 mil. No nosso caso do Rio Grande do Sul, a gente vai cobrar com valor sobre 20 mil. Se a gente registrar o contrato, a gente tem que registrar em cima de 200 mil. Aí fica muito mais caro para o credor. Entendeu? Aí é verdade. Só que, assim, na hora que sair o procedimento, o provimento do CNJ, a ideia é que o primeiro registro seja sem valor. Isso, nós enviamos a sugestão nesse sentido. Mas se for o registro do contrato, ele necessariamente não é sem valor, mas mesmo assim vai ser o procedimento mais barato, se fizer, o mais barato. Onde tem a tabela específica de alienação fiduciária mais barata. Com certeza. Eu acho que o provimento deveria trazer, não sei se está prevendo, que os cartórios cobrassem sempre a via mais barata, o ITER mais barato. Eu acho que não tem essa previsão lá, mas seria interessante. Ainda está na fase de elaboração, acho que não bateram o martelo ainda. Doutor Rainer, a gente pode tentar colocar essa sugestão lá. Isso. Nós idealizamos isso, o doutor Robson também estava junto, de maneira que a gente consiga cobrar, dentro do procedimento inteiro, um ato com valor, somente um ato com valor, e os demais atos sem valor. Sempre em cima do saldo devedor. Bom, então, uma vez comunicado o resultado ao devedor e ao credor, esse resultado ele pode ser favorável ao devedor. Se ele é favorável ao devedor, então nós temos que nos perguntar se há algum saldo para devolver para o devedor. Então, ele entende que deve 50, foi cobrado 100, mas ele pode fazer o pagamento integral. Então, ele pagou 100 aqui, o resultado da decisão considerou que ele deve 50, então aqui devolve-se 50 para o devedor e se encerra o procedimento. Caso não tenha nenhum saldo devedor, então basta o encerramento simples do procedimento. Se houver uma decisão favorável ao credor, a pergunta é a mesma. Se ele entendia que devia 50 e pagou 100, então não tem nada para ser cobrado mais.
basta encerrar o procedimento. Mas se ele entendeu que devia 50 e pagou 50, e a decisão entendeu que ele devia 100, então ele deve mais 50. E o procedimento pode prosseguir para a busca e apreensão para a cobrança do valor remanescente. Então, aqui, na fase de busca e apreensão, nós temos que considerar que, se chegamos nesse ponto, todas as outras fases ficaram frustradas. Ou o devedor não pagou, ou ele não ofereceu impugnação, ou se ofereceu impugnação, ela restou com saldo devedor, e aí, nesse passo, o credor faz uma análise prévia se é conveniente dar prosseguimento ao procedimento de busca e apreensão. Então, não é uma fase automática. Aqui é um novo requerimento do credor. Ele requer novamente, então, a busca e apreensão e a consolidação da propriedade fiduciária. Geralmente, os credores eles trabalham com empresas de localização e essas empresas têm expertise em avaliar, localizar esse bem. Então, vai ser dado um parecer para o credor nesse passo. Né? Olha, esse veículo está num ferro velho, todo retorcido, foi batido, né? Não vale a pena buscar e apreender esse veículo. Está no pátio de Detran, está sem roda. Será que uma espécie de chip neste veículo não seria infinitamente mais fácil de localização do que estar contratando empresas para essa finalidade? É uma excelente ideia, doutor Vicente. Quer que eu responda aqui? Tem um problema da LGPD aqui, da violado. Se o cliente autorizar, até pode ser feito, como várias companhias de seguro fazem isso quando colocam no carro. Mas tem vários clientes que não autorizam, e aí cai na dificuldade. Então, a empresa passa o parecer favorável para o credor entra com requerimento de busca e apreensão, o registrador qualifica esse requerimento, se a qualificação é positiva, ele emite, então, uma certidão de busca e apreensão. Então, essa certidão ela tem o condão, então, de afirmar, a partir desse ponto, em que o devedor não pagou e que ele tem, então, a obrigação legal de devolver esse bem para o credor. A partir, então, da expedição da certidão de busca e apreensão, o cartório também comunica 2 gravames, um de disponibilidade e o outro de restrição de circulação, ao SERP e ao DETRAN. Então, se houvesse aportado no DETRAN algum pedido de transferência desse veículo, esse pedido vai ser negado. Se o veículo for apreendido, for parado numa blitz, ele vai ser apreendido pela autoridade policial ou de fiscalização de trânsito. Feitos os comunicados, então, é feita uma averbação para que a certidão e os comunicados passem a integrar o procedimento. É bom, nesse passo, observar que as corregedorias, algumas corregedorias, na manifestação do procedimento do CNJ, se insurgiram contra essa multiplicidade de averbações, então pode ser que essa averbação nem exista no procedimento. Mas, a princípio, conforme nós idealizamos, né, haveria essa averbação com a colocação da certidão de busca e apreensão e dos gravames junto do procedimento. A partir da averbação, então, o cartório passa a aguardar o agendamento da diligência por parte da empresa de localização. Então, a empresa de localização é uma empresa que tem expertise na localização desse bem, eles têm convênio com polícias, eles têm acesso a câmaras públicas e privadas, e eles vão, então, localizar esse bem e idealizar o melhor momento, qual o melhor momento que o veículo pode ser apreendido. Então, faz um agendamento de diligência, tendo hora e local. Então, isso diverge do nosso procedimento. Normalmente, o notificador, numa notificação, ele entende qual o melhor momento que é conveniente para sair em diligência. Aqui, a diferença é essa. A diligência tem hora e local específico. Então, como o Rodrigo já comentou, no local, né, em cumprimento da diligência, vai estar o registrador e um representante do credor. O papel do registrador na diligência é de observador. Ele vai, então, constatar a regularidade da tradição ou da posse. Tradição naquela hipótese em que o devedor devolve voluntariamente o bem. Ou posse, naquele caso em que o veículo é localizado no local público ou de acesso ao público
e mesmo não estando na presença do devedor, ele é recolhido pelo credor. No local da diligência, então, o escrevente observa a regularidade dessa tradição ou da posse, fotografa o bem dos 4 lados, né, e emite, se há uma regularidade na tradição ou na posse, um auto de apreensão, que é o que o Rodrigo mencionou como termo de posse. Até me pareceu mais adequado, né, naquela hipótese em que a pessoa é parada posteriormente, né? Ter um termo de posse é melhor do que um auto de apreensão. Mas o auto de apreensão é o termo que é mencionado no provimento. Ele é expedido mediante certidão, e aqui cabe uma observação que essa diligência ela é itinerante, né, então ela pode ser remetida para outra comarca, e haver uma itinerância aí, dinâmica de múltiplas diligências realizadas em múltiplos municípios. Vamos deixar a observação aqui que na manifestação ao CNJ, conforme decisão nossa, foi pedido alteração, porque alguém comentou essa questão da diligência ser um ato muito forte, né, e com valor muito baixo. Então, nós pedimos que na itinerância da diligência, a averbação possa ser com valor. Tá? Eu estou com um credor e chego no local e ele não quer entregar o veículo e pode até haver uma situação meio agressiva por parte de quem está com a posse, né? Uhum. Nós tomamos as providências normais largamos o local, podemos ter um apoio, como é que funciona daí? Tá, perfeito. Então, primeiro vamos examinar a hipótese da casa, né? A casa é asilo inviolável, protegido constitucionalmente. Então, se o veículo está na casa do devedor, é incontroverso, não dá para o credor chegar e apreender esse bem, sem o consentimento do devedor. Se o devedor consentir, bate campainha, ok, não, eu vou devolver, há uma tradição, né? Então, é regular. Regular, se há regularidade, auto de apreensão. Agora, fora da casa, né? Então, a empresa de localização constata que o devedor trabalha no shopping, que todo dia às 10 da manhã ele chega, estaciona o veículo e vai trabalhar. E o veículo está ali no shopping à disposição. Então, a empresa agenda 10h15 no estacionamento do shopping, o escrevente vai estar, a empresa também, o devedor não está trabalhando, apreende-se o veículo, se ele tem uma chave, uma cópia da chave, ele entra dentro desse veículo e remove para o pátio, ou então usa uma empresa de remoção para guinchar o veículo. Então, vamos supor que, no curso do procedimento, antes de se lavrar o auto de apreensão, alguém avisa o devedor, ele chega correndo, olha, não permito que leve o meu veículo. Então, nesse caso, a gente interrompe a diligência. Né? Porque, como a gente não há um poder de polícia, a gente não tem poder de polícia, nem nós, nem o credor, a gente tem que interromper o procedimento. Agora, vamos supor, por hipótese, que, no curso do procedimento, eu lavrei o auto de apreensão, já está a empresa de remoção colocando o guincho no veículo para guinchar, chega o devedor. Né? Está feita a apreensão. A posse é regular e não tem mais que se fazer nenhuma retroação, né, com relação ao procedimento. Se ele chegar nesse instante correndo, ele entrar no carro, o auto está feito, ele entrar no carro e não sair, ele quer sair do carro. E aí nós temos assim, uma multiplicidade de possibilidades de ocorrência. O que a gente tem que ter em mente, e tem que treinar nossos escreventes, é que a gente não tem poder de polícia. Nesse caso, vai ter que chamar a polícia. Eu vou me meter aqui. Se a posse já transferiu, já é do credor. Se é do credor, quem está turbando a posse agora é o devedor. E até seria apropriação indébita, né? No caso, se ele entra na posse, seria apropriação indébita. Mas é importante aqui, só queria observar isso, o Paulo falou muito bem, essa questão da polícia. Essas empresas de localização, eles têm convênio com polícias. Então, vamos imaginar, o veículo está com certidão de busca e apreensão, ele está com restrição de circulação e está em via pública. E essas empresas, elas têm convênio com polícia. Então, eles têm condições de montar blitz. Isso foi oferecido para nós, essas possibilidades. Então, assim, basta que, como cidadão, o credor requeira auxílio policial, como cidadão, fazendo uma denúncia, né? E
E a polícia pode apreender esse veículo. Se o veículo estiver em local público, pode ser apreendido. E a apreensão é regular, porque a autoridade policial tem poder de polícia. Bom, então, feita a apreensão, seja pelo cartório de origem, de destino, feito o auto de apreensão, o veículo é removido para o pátio do credor e nós passamos, então, a examinar a hipótese de reversão, que é o passo número 7. Então, após a apreensão, o auto de apreensão, o escrevente volta para a serventia, averba a consolidação da propriedade, essa averbação é com valor, porque tem valor econômico, e averba também, junto do procedimento, o auto de apreensão. E, nesse passo, o cartório avisa o devedor que tem um prazo de 5 dias para reverter essa apreensão. Então, a Lei 14.711, ela determina que o devedor, após a apreensão, tem um prazo de 5 dias para, pagando integralmente a dívida, reverter a apreensão. Então, aqui cabe uma observação de que o aviso registral é previsto no artigo 160, o Dr. Robson é um defensor desse ato, e acho que a gente tem mesmo que colocar esse ato na rua, já passou da hora, e aqui é um bom momento, uma boa oportunidade de colocar o aviso registral para funcionar. Então, avisamos o devedor, e nesse aviso, então, como vai haver uma nova oportunidade de pagamento, então esse aviso vai com um novo boleto, com o valor integral da dívida para pagamento, e também com um endereço, agora, no caso, no credor, para que, caso o devedor entenda por bem reverter a apreensão, um endereço onde ele possa reaver a posse do bem. Vai ser eletrônico. A partir da efetivação do aviso. Então, aqui nós temos que nos perguntar o seguinte: se o devedor, em 5 dias úteis, optou por reverter ou não. Se ele optou por reverter, então o credor vai receber esse pagamento do valor integral, através do pagamento do boleto, ele disponibiliza esse bem móvel para o devedor, né, no endereço que está no aviso registral, o devedor, então, recebe esse bem, o credor comunica, então, que houve a reversão, comunica a devolução, e nós passamos, então, a encerrar esse procedimento no passo número 9, como houve a reversão, então, com cancelamento da consolidação de propriedade e com cancelamento também dos gravames de disponibilidade e restrição de circulação. E se encerra o procedimento. Se o devedor opta por não reverter, então, a apreensão, então o bem vai restar na propriedade do credor. O credor, então, promove a venda direta desse bem e, à vista da compensação do saldo, ele tem o prazo de 60 dias, caso esse saldo seja credor, para devolver o dinheiro ao devedor e prestar contas, ou, se for saldo devedor, pagar e informar se houver ainda saldo devedor. E aí, no passo 8, como o veículo restou na propriedade do credor, não há averbação de cancelamento da consolidação da propriedade, mas tão somente a averbação de cancelamento da indisponibilidade e comunicação de restrição. E, com isso, nós encerramos o procedimento. Eu queria me colocar à disposição dos colegas. A gente já sabe que tem pedidos de busca-apreensão aportando aí em diversos lugares do Brasil. Qualquer dúvida, pode fazer contato conosco. Nós estamos elaborando um treinamento através da escola do IRTD-PJ Brasil, com a doutora Vanusa, que vai estar disponível para vocês também, mas o Rodrigo, de antemão, já fez um vídeo, né, eu não sabia nem da existência desse vídeo, bastante interessante. Então, nós buscarmos por todos os meios, nos informarmos e criarmos um procedimento que seja uniforme, padronizado em todo o Brasil. A gente ouve muito isso nas reuniões lá com a FEBRABAN, eles querem padronização de cobrança, de procedimentos, né? É uma crítica que é feita à nossa atividade, e nós temos, então, que evoluir nesse sentido. Muito obrigado. Antes que o meu amigo Vicente fale, eu queria dizer a vocês o seguinte: o processo é novo, é complexo, é um processo, é novo, complexo. No primeiro momento, assim, a gente fica um pouco assustado, tem gente que ficou assustada aqui. Todas as dúvidas que vocês tiverem, por gentileza, encaminhem a Andréia. Eu vou encaminhar as dúvidas ao Dr. Marcos, Dr. Robson, as pessoas que estão à frente, conversando com o próprio CNJ também sobre o assunto. E todas essas dúvidas, por favor, encaminhe a Andréia, que a gente vai tirar todas as dúvidas. E, se essas dúvidas forem pertinentes, a gente vai fazer a alteração devida no processo antes que, possivelmente, o provimento saia, tá?
Tá bom, gente? Vicente, por favor. Primeiro, deixa eu me apresentar novamente. Eu sou o Vicente, sou da FEBRABAN, diretor jurídico da FEBRABAN. Queria agradecer aqui, Ranei, pelo convite. Eu, pelo menos, desconheço que alguém do setor bancário tenha já vindo anteriormente de mim para falar no congresso de vocês. Então, é uma honra aqui. Infelizmente, eu só consegui vir hoje, até pela outros compromissos de agenda, mas, pelo que eu percebi, das duas últimas, tanto do Marco aqui, como do Robson e do Rodrigo, o conteúdo está muito denso e muito proveitoso. Então, queria já parabenizar de antemão aqui, Marco, pela dividir o painel e pela brilhante explicação que foi feita. Eu, como colocando do setor bancário, eu acho importante que esse diálogo sempre exista. Então, acho que isso começou a ocorrer dentro do trâmite legislativo do projeto de lei do que a gente fala hoje de marco de garantias, não só com o Ranei, mas com vários de vocês e com outros segmentos também do serviço de registrador ou cartorário, como a gente fala. Eu acho extremamente importante, porque, como cidadão, eu entendo que todos nós, independentemente da atividade que a gente está desempenhando, ou está defendendo, ou executando, a gente quer o melhor para o país. E todas as atividades têm que ter um fim comum, não é? O setor financeiro na sua caixinha, o setor aqui de registro na outra caixinha, o setor que a gente está falando aqui de veículos, que é quem produz veículos na outra caixinha, quem vende veículos na outra caixinha. No fundo, todo mundo que ter interesse aqui de ter uma maior quantidade de veículos vendidos, financiados, pagos, se não for pagos, por meio do auxílio de vocês. Então, acho muito importante ter essa interlocução. É a primeira vez que eu venho, me coloco à disposição, obviamente, se for de interesse de todos, de vir outras vezes e sempre improvisar e melhorar naquilo que a gente está executando. Eu trouxe o material, mas eu não vou querer ser repetitivo. O meu material está dividido em duas partes, até pela questão do tempo de vocês. Eu sei que tem muita gente aqui que está com fome e precisa também para o almoço, apesar do excelente café que a gente teve agora um pouco antes. Tenho dividido em duas partes. Uma falando do segmento de financiamento de veículos, que eu acho que isso eu vou aprofundar um pouco mais com vocês, que eu acho que vai ser mais interessante. E a segunda parte, que seria exatamente a questão da busca e apreensão, está muito bem feito aqui. Acho que tanto o Robson como o Rodrigo como o Marco colocaram de maneira muito detalhada, e aí eu vou deixar um pouquinho para ser um pouco mais fluido aqui a conversa. Eu vou até levantar para eu sair da frente aqui da transmissão, porque acho que fica mais simples. O que eu trouxe aqui, só para dar um pouco de... Acho que aqui... De contextualização para vocês, como é importante a atividade que vocês desempenham. É óbvio que está focado aqui na parte de veículos, mas isso refere-se a todo o procedimento que vocês auxiliam credores, não só bancos, no adimplemento das obrigações, né? Aqui a gente tem quanto de crédito está concedido no mercado, tá? Mercado pessoa física, não jurídica, tá? 3,7 tri. Então, se perguntar hoje quanto tem de dinheiro, saldo, emprestado, no volume bancário para pessoas físicas, 3,7 tri. Só para matar curiosidade, na pessoa jurídica é mais ou menos uns 3 tri, tá? Vindo de banco, porque a pessoa jurídica também se financia muito no mercado de capitais, que é uma outra conta que é feita. Disso, a gente tem aqui que praticamente 10%, 8% do total é para financiamento de veículos, quando a gente considera recurso livre e recurso direcionado. O que é recurso livre e direcionado? Tem muito recurso que o banco capta que ele tem que colocar numa atividade específica. Então, vou usar o exemplo que todo mundo conhece, poupança. O dinheiro de poupança ele é direcionado para financiamento imobiliário. Isso a gente chama, então, de direcionado. Uma parte do que fica em conta corrente, depósito à vista, tem que ser para o crédito rural, financiamento rural. Aquilo que é livre, que o banco tem disponibilidade, que é essa bolinha da direita aqui, praticamente dobra o volume que vai para veículo, tá? A gente fica aqui vendo veículo, obviamente tem a questão do consignado, que é muito relevante, e a questão do crédito à vista, tá? Que não é rotativo de cartão de crédito ou financiamento dentro do cartão de crédito, aquilo que a pessoa compra no mês e paga no final do mês aquele saldo do cartão. Ponto importante, aqui é uma curva que eu acho que afeta vocês, porque, como a gente e vocês, a gente quer incentivar o fomento do mercado de veículos. Quando incentivar o fomento do mercado de veículos, o que vai acontecer? A gente vai ter um maior número, percentualmente, obviamente, quer de reduzir, mas vai, número absoluto, vai ter maior inadimplência e vai cair procedimentos mais para vocês nos auxiliarem. Opa, desculpa. Isso aqui fica muito claro nessas duas linhas, quando a gente olha de 2017 para cá, a linha de veículos é quanto que está crescendo
o financiamento imobiliário versus a média total de pessoa física. Então, a gente tem hoje, o financiamento imobiliário não, o financiamento de veículo, a gente tem hoje um crescimento maior de financiamento de veículos, que está sendo concedido, tem N razões macroeconômicas para isso, mas eu vou falar e vou afirmar isso um pouco mais à frente, só o fato da gente ter aprovado a lei do marco de garantias, e isso já deu uma certa segurança para nós, do lado de cá, de pisar um pouco mais no acelerador e conceder o crédito, mesmo sabendo que a gente está na implementação do fluxo como um todo, com vocês aqui, como já foi dito. Isso aqui é só para dar um pouco de noção, quanto de total de veículos que são vendidos, quantos são financiados. Tá? Então, a gente tem aqui, praticamente, o ápice, na verdade, de financiamento de veículos foi lá em 2010, 2011, 2014, que a gente tinha quase 7 milhões de carros financiados por ano no Brasil como um todo. A gente vai lembrar que teve um boom naquela época de praticamente todo mundo trocou de carro. Eu brincava que era só passar na frente de uma concessionária que a pessoa saia com um veículo, porque a primeira prestação era para ali de 6 meses, a concessionária pagava IPVA, pagava o DPVAT, assim sucessivamente. Mas voltando para uma realidade mais presente hoje, a gente está voltando para um mercado praticamente igual do que era de 10 anos atrás, mas muito mais crescente do que teve no passado. E acho que uma notícia importante também, hoje já até mais concentrado em veículos novos, que é a questão de cima aqui, praticamente 50% dos veículos novos estão saindo financiados, que isso dá para nós uma segurança maior do banco, porque o cliente que compra um veículo novo, ele tem a propensão de ficar com aquele veículo, então ele é bom para a economia como um todo, porque ele fomenta um negócio de venda de veículos, de industrialização, depois comercialização de veículo, é uma segurança maior para nós, e, obviamente, quando vocês forem nos auxiliar aqui na busca e apreensão, esse veículo tem um valor maior de mercado, consequentemente, isso também nos paga, e, por ter um valor maior de mercado, os valores financiados são maiores, consequentemente, os emolumentos também são maiores. Então, acho que isso aqui é um ganha-ganha para a sociedade como um todo. Olhando aqui, o que a gente está imaginando, tendo emplacamento, até esse momento, já foram praticamente 3 milhões, então a gente deve ter emplacamento, isso aqui é venda total de carros, tá? A tendência aqui, esse dado é da FenaBrave, isso aqui deve chegar praticamente, que eu estou colocando lá, aos 5, 6 milhões, que já está bem superior aí de anos anteriores. Bom, aqui eu acho que afeta menos vocês, mas acho que pode influenciar uma curiosidade. Por que hoje se vende menos veículo que se vendia lá em 2010, 11, ou 12, ou 14? Né? Exatamente por essas variáveis aqui. Quando você olha o salário mínimo, só pegando aqui a data de 18, o salário mínimo atual, ele teve um crescimento, o que é positivo, portanto, as pessoas deveriam ter, óbvio que estou pegando uma métrica baixa, mas é só para dar um parâmetro de quanto que as pessoas conseguem gerar de riqueza com o seu trabalho. Só que quando a gente olha o nível de endividamento das pessoas, que aquilo quanto que ela compromete da sua renda para pagar uma dívida, a gente vê que aumentou praticamente 10 pontos percentuais, 9 pontos percentuais aqui de 38% para 48%. Né? Lembrando que a gente tem hoje 6 milhões e meio de pessoas, de famílias endividadas, não de pessoas, de famílias endividadas. Inadimplência. Também a gente sabe, isso aqui a gente lê no jornal, enfim, todos os problemas que tiveram, a gente sabe que toda a sociedade nossa passou pela pandemia, que toda a dificuldade, mas a gente não, é uma realidade que o efeito que aconteceu foi que, então, a gente tem uma maior quantidade efetiva hoje de pessoas inadimplentes, que dão praticamente mais 8 milhões e meio aqui de cidadãos, efetivamente. O saldo médio que as pessoas, a gente está falando salário mínimo, aqui está falando saldo médio, também teve um ganho, né? Mas, enfim, um ganho praticamente estável. Né? E o que também afeta é o preço do veículo. Quando você olha o veículo zero de entrada lá atrás, o veículo de entrada atual, praticamente dobrou de preço. Então, a gente tem um desafio aqui, e é um desafio estrutural nosso, de como conseguir, dentro dessa situação, gerar mais riqueza para quem está produzindo e, obviamente, diminuir o custo para quem está produzindo, quer dizer, as pessoas físicas que estão ali produzindo, gerando riqueza, e quem está do outro lado vendendo uma mercadoria, conseguir diminuir o custo daquela mercadoria para ser vendida. Por que as garantias são importantes? E aqui eu estou mostrando essa pizza do lado direito aqui. A gente disse, e acho que tem com toda razão, que os juros no Brasil é elevado. Seja os juros básicos, teve uma nova elevação aqui da Selic, seja os próprios juros bancários, a gente sabe disso. Mas o mais importante é que, do nosso lado, do setor financeiro, como todo mundo da sociedade, a gente não tem interesse em juros elevados. Isso é ruim para todo mundo. O ideal é que a gente tivesse, na verdade, juros baixos e todo mundo podendo tomar crédito, o maior volume de crédito, como é, por exemplo, no mercado norte-americano. Mas, por entre as razões que eu não vou abordar aqui,
O fato é que o juros é elevado, né? E por mais que a gente tente reduzir, eu vou mostrar um pouco da pizza aqui, ela tem algumas explicações. 30% do spread, o que é o spread? Essencialmente é o que o banco paga para captar o recurso, porque o dinheiro que está no banco não é do banco, é dos clientes, é nosso dinheiro que está lá no CDB, na poupança, no crédito à vista, ou qualquer outro tipo de investimento que a gente faça no banco, e o dinheiro que o banco empresta do outro lado. Na média, e eu estou pegando todas as linhas de crédito, também muito se fala de cartão de crédito, mas o cartão de crédito é um volume muito pequeno perto do todo, do rotativo, tá? 30% da diferença disso, que é do spread, é inadimplência, por isso que é relevante. A gente tem aqui o custo administrativo, essencialmente de pessoas e tecnologia, né? A parte de tributo, e 20%, na verdade, é o que sobra do spread para o acionista, que seria, se a gente olhar pontos percentuais aqui, é praticamente 3 pontos percentuais de tudo que é gerado. Então, que isso aqui, não vou também entrar no mérito, é praticamente uma visão igual que ocorre no mundo como um todo. Só que quando o cliente fica inadimplente, e aqui a gente vê a taxa de recuperação de garantia no Brasil é muito pequena. Enquanto que a gente está falando, por exemplo, no Reino Unido, de cada 100 que você dá de crédito com uma garantia, 85 você recebe de volta, no Brasil é 18. Sendo que a média, se a gente for olhar aqui, é 65, então 68 aqui por cento. Então, a mediana, desculpa. Mediana é 68, melhor é 85, aqui é 18. Se a gente falar que, por exemplo, pensar que cada 100 reais que é emprestado, 18 que a gente consegue recuperar, sendo que na Inglaterra é 85. Aí você começa a entender um pouco as diferenças, porque lá a economia funciona muito melhor do que a nossa. Se não bastasse o valor de recuperação, os prazos também são muito mais elásticos aqui, né? Então, a gente só perde para a Turquia, dentro do levantamento que foi feito, né? Então, 4 anos aqui, na média, para recuperar, isso que é a média de todas as garantias. E o custo, né? Então, daquilo que é recuperado, 12% daquilo que é recuperado, você tem que devolver, tem que colocar na máquina para poder você ter os custos administrativos de fazer essa recuperação. A gente aqui também se vê, está uma posição um pouquinho melhor em termos de custo, até parecido com os Estados Unidos e tal, mas, se olhar de novo aqui economias como a inglesa, praticamente metade do que o Brasil gasta. Isso acaba refletindo em quê? Refletindo em taxa de juros total, porque aqui no caso é a questão de pessoa jurídica, se não estou enganado, PJ. Tá? Então, na hora que a gente olha, das linhas que se você tem garantias, as taxas de juros são menores. Naquelas linhas em que você não tem a garantia, as taxas são mais elevadas. O mesmo se replica na parte de pessoa física. Isso todo mundo nosso aqui como cidadão conhece, que o menor custo que a gente tem é tomar empréstimo, financiamento imobiliário, que está lá no canto esquerdo, sendo que o rotativo do cartão de crédito, por N razões, tem esse valor de juros muito elevado, falando que, no caso de veículos nossos, aqui está bem mais perto, por exemplo, do consignado. Você vê que, então, são situações aqui onde o banco tem uma certeza maior que vai receber, os juros ficam mais a menos, como tem que ser efetivamente. Partindo para a parte estritamente de veículo, que é o importante, daquela pizza que eu mostrei lá atrás, na média toda do crédito concedido, se 30% do custo era relacionado à inadimplência, em veículos chega quase, chega quase em 60%, 57%. Por isso é tão relevante o procedimento de busca e apreensão que vocês vão nos auxiliar. Por isso que a gente brigou muito com o setor que isso avançasse, porque a gente sentiu que o modelo atual, ou o modelo antigo, né, que estava ali baseado no Poder Judiciário, se esgotou. E aí a gente precisava ter alguma coisa diferente para poder conseguir evoluir. Então, aqui a gente vê também, por exemplo, que a parte de custos administrativos também é elevada. E por que elevada? Porque você tem que, na verdade, acompanhar essa garantia, e quando você tem que buscar a garantia, por duas razões, você tem que contratar a empresa de busca e apreensão, você tem que ter um pátio para colocar o veículo, então você tem um custo maior olhando só a operação de veículo aqui, efetivamente. Né? Esse slide aqui, eu tenho 2 ou 3 slides praticamente similares a que o Marco trouxe, eu não vou me estender, mas foi o que ele trouxe. Então, quando eu entro na inadimplência, 60% eu não acho o veículo hoje, 6% de cada 100 veículos, 6 eu não acho. Dos 40 que você acha, só 20 paga a operação, os outros 20 não pagam a operação. Eu vou passar aqui também, porque ele já mostrou esses outros slides, e eu queria aproveitar os minutinhos finais aqui, mostrar já a consequência do que a gente tem sentido. Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe um pouquinho do cenário do que é o mercado de veículos como um todo,
o que é a concessão de crédito dentro desse mercado de veículos como um todo, como o fator da inadimplência e da recuperação da garantia do veículo é extremamente importante, e o passo que a gente tem sentido pelo fato de só ter hoje um novo regime jurídico que possibilita uma coisa diferente daquilo que já colocou, que os bancos têm mudado um pouco o comportamento e aumentado a concessão de crédito só em função disso. Então, a gente vê aqui exatamente o comportamento da concessão de crédito, que é saldo, tá? Daqui a pouco eu falo a diferença, mas o que está sendo emprestado ano após ano, né? De 21, aí 22, 23, 24. A gente vê que de 23 para 24, a gente está tendo um crescimento adequado. E aqui é saldo. Qual a diferença de concessão e saldo? Concessão é aquilo que você está emprestando, né, todo ano, todo mês, e você vai empilhando aquele volume. O saldo, o que é? É o que você está emprestando menos o que o cliente já está te pagando. Então, é o saldo em carteira, porque você empresta uma operação, o cliente paga outra operação. E a gente vê que também teve um crescimento importante agora de 23 para 24, quer dizer, muito maior que os anos anteriores, praticamente 10% de crescimento, só em função efetivamente, a gente ter aqui uma nova possibilidade de fazer a busca e apreensão do que está sendo trazido. A mesma coisa quando a gente olha no spread. Tá? Então, em que pese a gente está tendo uma elevação da Selic, e a elevação da Selic deveria elevar a taxa de juros de todos os produtos, inclusive de veículo, como a gente está com uma expectativa de ter uma recuperação maior, no caso, na inadimplência, da recuperação física do veículo para pagar a operação efetivamente, o spread tem caído aqui, se a gente olhar, quase 10% de 23 para 24. Isso aqui eu acho que é o número mais importante, porque se você olhar no nominal, ele anda um pouco de lado, que é a taxa de juros. Tá? No nominal, ele anda, até cai um pouquinho aqui, 2%, mas nem que olhar de 23 para 24, mudou o cenário, inclusive, de Selic. A gente vinha com a Selic caindo e agora ela está apontando para cima. Então, o custo que o banco tem para captar o recurso, ele sobe, mas como a gente está com uma expectativa que a recuperação do veículo, como eu disse, vai ser mais efetiva, o spread, efetivamente, diferente de um ou de outro, tem caído. Então, eu acho que, para terminar, até para ser muito mais efetivo aqui, e se for o caso, depois de ficar à disposição aqui para perguntas, trouxe simplesmente algumas considerações finais para fazer o fechamento, que, efetivamente, a gente sabe que, como eu coloquei, que o mercado de veículos foi impactado como um todo por N razões, inclusive pela pandemia, mas ele está sendo recuperando, como eu coloquei no número inicial, que o que afeta efetivamente o volume de crédito concedido, o número de carros financiados, essencialmente aqui, é a inadimplência. Então, quanto mais possibilidade eu tenho de reduzir essa inadimplência e recuperar a garantia, maior vai ser o volume de crédito concedido. E, para terminar, como foi muito bem colocado aqui pelo Marco, né, o novo regime de garantias veio nesse sentido, e óbvio que agora a gente tem o desafio, como está sendo trazido aqui, e por todos nós trabalhando em conjunto, trabalho intenso do GT, acho que contamos com todos vocês, mas eu, particularmente, aqui tenho contato com o Marco, com o Robson, bastante, o próprio Ranei, para poder avançar nessa questão. Então, com a implementação desse fluxo, que, pelo nosso lado, é importantíssimo, como já foi dito, que seja padronizado, porque, se a gente fizer uma coisa manual, não vai funcionar, porque não adianta aqui em Lagoas seguir um fluxo, no Rio Grande do Sul outro, em São Paulo outro, no Mato Grosso outro. A gente tem que ter uma padronização e fazer tudo isso do ponto de vista, como já foi trazido, com uso com tecnologia e o maior número de indicadores possíveis para a gente conseguir mapear e gerir, na verdade, fazer a gestão desse sistema. E pelo que eu fiquei muito contente do que eu vi aqui, porque eu vi que, óbvio que eu tenho uma visão muito do lado dos bancos, e eu, estando aqui, ouvindo vocês, fiquei muito contente que tem muita coisa avançada. Então, acho que é muito importante, René, aqui, que ficou muito claro que tem, além do ímpeto e a vontade de se fazer, está muito avançado já os instrumentos para possibilitar que a gente chegue nessa evolução desejada por todos. E, obviamente, tem a normatização. A gente participou junto com vocês aqui da construção da minuta, e agora está sendo feita toda a introdução política e o procedimento administrativo interno no CNJ, para que, então, saia esse provimento e dando segurança, acho que a todos, segurança a nós e a vocês também,
porque a gente sabe da responsabilidade pública que vocês têm quando assinam qualquer documento, que aquilo tem a responsabilidade pessoal, que é a veracidade da unicidade daquele dado. Então, para encerrar, e sem mais delongas aqui, realmente agradecer a oportunidade, enfim, uma honra para eu estar aqui efetivamente, e me coloco à disposição para outras oportunidades, parabenizando o Raney pelo evento e também pela nova eleição de toda a Assembleia aqui, da nova direção do IRPT. Não, agora surgiu. Bom, vocês sabem melhor do que eu, o que é tanta siglinha. Então, muito obrigado.